A gente acha que não se lembra, mas a gente se lembra. A gente só não se recorda. Oi, gente! Eu sou Marcela Franco, uma mulher que vê e acolhe outras mulheres. Não sei se essa é a sua primeira vez me ouvindo ou se você já é de casa, mas seja como for, eu quero que você saiba que é uma honra te receber e que aqui você tá segura, você tá seguro, para sentir tudo que vier a partir das conversas que a gente tem aqui, para refletir sobre de que forma isso se assemelha com a sua história, sabe? Com a sua vida, e para falar comigo e trocar com a nossa comunidade sempre que você sentir vontade. Então, já se inscreve no canal se você estiver ouvindo pelo YouTube ou segue se estiver no Spotify e aproveita esse espaço dos comentários. Ele existe para a gente conversar para além do que a gente fala aqui no podcast, tá? Inclusive, já aproveita para dar um bom dia, boa tarde, boa noite aqui para quem está ouvindo também, para a gente começar já circulando muita energia boa antes de iniciar o episódio de hoje. Nesse podcast, a gente fala sobre os assuntos que importam de verdade, como diz a psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Stess, autora dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, gente, a Clarissa me salvou de mim mesma um dia desses. Eu até postei lá no Instagram para dividir com vocês que eu tava meio ansiosa, meio aflita, me sentindo meio perdida e com a energia bem baixinha, sabe? Lembra que no episódio 6, eu falei que depois de lançar o podcast, eu fiquei com uma sensação muito forte de que a qualquer momento alguém ia me mandar parar de brincar? E lá também eu te contei que dessa vez eu decidi continuar, mesmo com medo, mesmo sentindo um baita desconforto de vez em quando. Então eu continuei. Eu fiz outras entrevistas lindas, que foram os 2 últimos episódios, e de novo me veio aquela sensação. Eu contei pra vocês no perfil do SS no Instagram, se você ainda não segue, o arroba é segurosentir.ess, que nas últimas semanas eu recebi um convite para falar sobre a minha história com o Bento em uma reportagem no programa de TV do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E sabe como que o pessoal de lá ficou sabendo mais profundamente sobre a nossa história? Aqui, no episódio 5 do podcast, Dói, Mas Cura, onde eu conto sobre tudo que eu vivi com o Bento em 2020. Ter falado sobre a nossa história para mais gente, ter falado sobre o podcast para mais gente, perceber que realmente eu tô alcançando as pessoas, que tem um monte de gente aqui ouvindo o que eu tenho para falar, me mandando mensagem, falando sobre como se identifica com os assuntos que eu trago aqui, como as nossas conversas e as nossas reflexões têm ajudado a olhar com mais carinho para a própria história. Tudo isso tem mexido em camadas muito profundas da minha própria história, sabe? Em crenças que eu carreguei a vida inteira. Lembra da vasectomia que, entre aspas, deu errado? Que eu falo no episódio 1? E que aos poucos estão caindo por terra, bem aqui, na minha frente, sabe? Eu tô fazendo isso acontecer e você é parte disso. Você que tá me ouvindo é parte dessa cura. A gente tá fazendo isso junto. Só que é aquilo, né? Trocar de pele assim, depois de tantos anos, tem sido um processo muito maravilhoso. Mas, de verdade, também não é nada fácil. O que eu tenho percebido é que, racionalmente, eu já me libertei de muita coisa. Pô, eu tô aqui gravando o episódio 9, lançando episódios novos toda semana, como eu disse que eu ia fazer. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Olha eu aqui não desistindo, sabe? Olha eu aqui continuando, mais uma vez. Apesar desse estranhamento e dessa voz que me diz com muita frequência que eu não vou conseguir. Eu percebi que muitas camadas da minha história já são conscientes para mim, graças a muita terapia, muito mergulho, muita coragem e muita o quê? Vulnerabilidade. Mas, para além dessas memórias que agora me são muito mais conscientes, tem camadas muito mais profundas que talvez eu nunca consiga acessar, mas que estão registradas no meu corpo, sabe? Eu contei pra vocês que eu tô viciada no Gabor Maté. Sério, gente, desde que o Felipe falou sobre ele no episódio 7, eu não tô lendo e nem vendo mais filme ou série, nada. Eu só quero ver as palestras dele. Então, deixa eu apresentar ele pra vocês. O Gabor Maté é um médico húngaro-canadense, especialista em desenvolvimento infantil e trauma. Ele fala muito sobre as consequências do trauma na saúde mental e física, inclusive em vícios e em doenças autoimunes. Falando nisso, se você ainda não ouviu o episódio 8, volta nele depois desse aqui e escuta, porque a gente fala exatamente sobre isso, com a história da Polly, que foi diagnosticada com espondilite anquilosante aos 30 anos de idade. E depois de muito resistir, ela tem conseguido mergulhar e aprender muito com o que a doença trouxe.
Aí esses dias eu estava vendo, né, uma das palestras do Gabor Maté e ele estava falando sobre crenças. Mais especificamente sobre a crença de que a gente não merece ser amado. E eu coloco a gente mesmo porque eu vejo que muito da minha necessidade de ser validada o tempo todo vem daí. Às vezes é difícil a gente entender, até aceitar e se permitir assumir que é isso mesmo. Mas a verdade é que é. E pode ser que você sinta alguma coisa parecida também. Então eu senti de compartilhar isso aqui com você. Bom, e o que que o Gabor Maté fala sobre isso? Ele diz que a gente acha que não se lembra, mas a gente se lembra. A diferença é que a gente não se recorda. Parece a mesma coisa, né? Mas ele conta uma história pessoal que mostra a diferença entre esses dois termos. Ele diz que é casado há 53 anos e que uma noite, uns 20 anos atrás, ele pediu para a esposa dormir com ele. Eu acho que ele quis dizer que ele queria transar, né? E ela disse que não queria. Aí ele conta como que ele reagiu quando ele, um médico bem-sucedido de 53 anos, pai de 3 filhos, colunista de jornal, ouviu um "hoje não" da esposa. Ele ficou bravo, triste e disse que deitou em posição fetal na cama, desejando estar morto. Na manhã seguinte, ele nem conseguiu olhar para ela. Tudo isso porque ela disse não. Pode ser que ela não estivesse no clima, estivesse brava com ele naquele dia ou cansada mesmo. E aí ele se perguntou: por que será que eu fiquei tão desesperado? Por que todo aquele desespero, que ele chamou de infantil? Agora eu vou te contar um pouco mais sobre a história desse médico, que ele mesmo conta nos livros e nas palestras. Quando ele tinha 1 ano de idade, a mãe entregou ele no colo de um estranho na rua, durante a invasão nazista de Budapeste, em 1944. Nessa palestra, que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, se você quiser assistir ela completa, ele fala que não se lembra disso, porque com 1 ano de idade isso é impossível, já que a parte do cérebro responsável por isso não está formada ainda. Mas ele reforça que ele esteve lá quando isso aconteceu e que, apesar de não se lembrar conscientemente, existe uma memória armazenada ali, sabe? De acordo com ele, existem 2 tipos de memória: a memória explícita, que a gente consegue acessar, tipo quando a gente lembra o que comeu no café da manhã ou de algumas partes de filmes que a gente assistiu. Mas esse tipo de memória não começa a funcionar e nem sequer se desenvolve até a gente ter 1 ano e meio de vida. E a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de lembrança antes dos 3, 4 ou 5 anos de idade. Tenta lembrar aí, qual será que é a primeira lembrança que você tem da sua infância? Quantos anos será que você tinha nessa sua primeira lembrança? Mas a memória, a capacidade de entender que algo faz parte da gente, isso nos acompanha desde o útero. Segundo ele, é uma memória sem recordação, entre aspas. E essa memória se expressa na forma das emoções que a gente experimenta. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que se parece com aquilo que a gente conhece, mas não se lembra, sabe? Conhecido como gatilho, talvez? Ele segue usando o exemplo da própria mãe e diz que, como adulto, ele consegue entender que entregar ele para um estranho, para que ele sobrevivesse em meio a uma invasão nazista, sem saber se ela mesma ia sobreviver, sem conseguir nem alimentar ele, foi um ato incrível de amor. Ok, foi um ato incrível de amor. Mas como que ele experienciou, internalizou isso com 1 ano de idade? Ele diz, como um abandono. Então, mais de 50 anos depois, quando a mulher com que ele conta para ter contato físico, amor e suporte diz não para ele, pronto, ele se lembra. Ele não se recorda, porque se ele se recordasse, ele saberia que essa reação tem a ver com a própria história e diria alguma coisa como: ah, tá, foi assim que a minha mãe me deixou e tal, talvez rolaria uma conversa e teria ficado tudo bem. Mas a questão é que não existe a lembrança disso, entende? Existe apenas a memória emocional e a memória física. Então, não é que a gente não se lembre do que aconteceu com a gente, é que a gente não se recorda. E de acordo com ele, a gente nem precisa. Ufa, né? Eu achei incrível isso. Porque eu sempre fico querendo investigar demais a minha história, sabe? Mas ele diz que só sabe dessa história porque contaram pra ele. E que a gente não precisa se recordar, porque a memória vai estar sempre com a gente. E ela pode surgir sempre que alguém disser não pra gente. Toda vez que a gente se sentir rejeitado por alguém que a gente ama. Nesses momentos, o nosso corpo todo reage por causa dessa memória.
Nossa, eu consigo pensar em milhares de exemplos na minha própria maternidade. Quando eu me senti rejeitada pelos meus filhos e agi que nem uma criança. Meu casamento também. O que a gente precisa fazer é reconhecer isso como uma memória e dizer pra ela: tá bom, ok, eu entendi. Então, gente, sempre que aparecer uma reação no nosso corpo e nas nossas emoções que for absolutamente desproporcional diante do que está realmente acontecendo, sabe? A gente está exatamente revivendo essa memória. O que a gente tem que fazer é continuar reconhecendo isso, de novo, sempre que essa sensação surgir. Reconhecendo isso e não se culpando, a gente vai se lembrar de que é uma memória física e emocional. E a gente vai dizer, ok, eu entendi. Aí a gente pode se acolher, respirar fundo e seguir. Não mais tão identificado com aquela reação, sabe? Com aquela sensação horrível. Sério, já foram muitas as vezes que eu surtei aqui em casa. Mas depois disso, eu sempre faço questão de ter um tempo sozinha, de me afastar, de respirar fundo, de me permitir sentir aquela sensação. E eu acabo percebendo o que que é. E no fim das contas, eu sempre volto pedindo desculpa para os meninos e para o Bru, explicando para eles como eu me senti, explicando o que eu acho que dá para explicar, né, sobre a minha história, porque eles são crianças ainda. Eu acho que a gente tem que ter cuidado também com o peso que a gente coloca, sabe, para eles. Mas na medida do possível, eu mostro a minha humanidade. Então me escuta, por favor. Isso não acontece só com você, tá? Acontece comigo também, com muito mais frequência do que eu gostaria. Mas toda vez que acontece, eu me afasto, eu respiro e eu digo pra mim mesma que por mais que eu não me lembre o que que é, aquilo não sou eu, sabe? E aí eu me volto pro momento presente, eu observo as reações das pessoas, eu observo como foi que eu me senti diante disso, consigo me colocar no lugar das pessoas e volto mostrando a minha humanidade pra elas. Mas voltando para a palestra. Depois que ele fala sobre tudo isso, uma pessoa da plateia pergunta para ele que ferramentas que ele usa quando ele sente que não é digno de ser amado. E ele diz que não existe isso de se sentir indigno de receber amor, porque isso não é um sentimento, sabe? Ele explica que sentimentos são tristeza, cansaço, raiva, fome. Para ele, não se sentir digno de receber amor é uma crença, na verdade, não um sentimento. Aí ele explica que a diferença é que contra os nossos sentimentos, a gente não pode argumentar. Porque se a gente está com raiva, simplesmente a gente está com raiva e ponto. Se a gente está com fome, ninguém convence a gente do contrário, né? Mas se a gente acredita que não é digno de ser amado, ou qualquer outra crença que a gente tenha, aí sim podem perguntar pra gente: nossa, jura? Baseado em que evidência que você acredita nisso? De onde que vem essa crença? Aí ele fala que a crença vem antes do sentimento. Você consegue identificar isso aí na sua vida? Depois de ouvir tudo isso que ele disse, caraca, eu identifiquei muito isso na minha. Eu vou voltar para minha história pessoal para ver se eu consigo ilustrar melhor para você. Em algum lugar em mim, existe uma crença de que se eu celebrar, se os meus projetos começarem a prosperar, se as pessoas prestarem atenção no que eu tenho para falar e validarem isso, se eu conseguir ajudar as pessoas com o que eu tenho aqui dentro, logo logo isso vai acabar, sabe? Logo logo vão perceber que na verdade era tudo abobrinha, entre aspas, e vão me zoar, vão me mandar parar. Sério, gente, é uma coisa que eu sinto no meu corpo, é surreal. Em uma das últimas sessões da minha terapia, pra você ter uma ideia, a minha psicóloga celebrou comigo quando eu disse que tem mais de 150 pessoas ouvindo o que eu tenho pra falar e que isso é lindo. Eu honrei lá com ela e eu honro muito cada uma dessas pessoas, cada um de vocês. Eu fiquei muito emocionada, meu corpo se arrepiou todo, sabe? E depois de alguns segundos, aquela alegria genuína deu lugar a uma sensação de medo, de vergonha. Meu braço estava todo arrepiado e eu vi, com os meus próprios olhos, cada pelinho literalmente se abaixando quando eu comecei a comemorar. Aí eu percebi que eu estava sentindo uma certa culpa, sabe? Por celebrar uma coisa que eu tenho realizado, como se eu não pudesse realizar. Mas aí, como eu tô viciada no Gabor Maté, eu já tô entendendo que tá tudo bem eu não me lembrar exatamente de onde isso vem. Eu acredito que isso pode, inclusive, vir de gerações anteriores, de muito antes de mim. Essas memórias existem no nosso corpo, no nosso campo emocional. E a gente pode reconhecer e dialogar com ela, mesmo que a gente não saiba exatamente o que aconteceu. Isso é muito lindo.
Bom, os dias foram se passando depois que eu lancei o episódio 8 aqui, né? E eu tava daquele jeito que eu comentei lá em cima. Triste, ansiosa, aflita. Aí eu percebi que eu tava super sem energia pra treinar, que é uma coisa que eu amo. Só que eu queria comer uma coisa bem chocolatuda e ficar em posição fetal ou dormir, sabe? Inclusive, um ótimo amortecedor. Quem ouviu o episódio 7 sabe o que significa esse termo. Só que em algum lugar eu sabia que isso não ia resolver meu problema e, na verdade, não ia me fazer nada bem. Além disso, eu tinha que buscar as crianças na escola logo depois, então eu comi só 2 bombons que eu achei aqui em casa, uma balinha, e decidi que eu ia fazer alguma coisa pra me reconectar comigo, porque eu me senti muito desconectada, sabe? Eu sabia que eu precisava voltar pra mim de alguma forma. E eu já tinha identificado que aquela reação, aqueles sentimentos todos, vieram a partir de uma crença. E eu sei que eu sou a única pessoa responsável por sair disso, por me curar, por me salvar de mim mesma. Então eu já estava super intencionando essa reconexão. Aí é claro que eu fiquei aberta para receber os sinais, né? E quando eu olhei para minha mesa de cabeceira, um dos livros que ficam ali quase gritou comigo. Foi tipo assim: me pega e abre qualquer página. Aí eu entendi a mensagem, né? Peguei o livro, peguei um bastão de ervas para defumar a casa, preparei um escalda-pés, peguei meu tarô, liguei a playlist do Meu Merecido Momento, que eu falo no episódio 1, né? Que é o meu momento de autocuidado. Eu vou até colocar a playlist aqui na descrição para você salvar e ouvir nos seus momentos também. E aí, depois de fazer tudo isso, eu respirei fundo e rezei. Coloquei as mãos no coração, que é um gesto que me acalma demais. Respirei e me conectei comigo, do jeitinho que eu precisava, sabe? Aí eu abri o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa, claro, em uma página, entre aspas, aleatória, que é óbvio que de aleatório não tem nada. Gente, e eu li exatamente o que eu precisava ler. Olha só o trecho que apareceu para mim. No meio de qualquer tempestade ou contentamento, a bela força da vida estará para sempre preservada pela mulher oculta, que sempre se esforçará para que saiba que concertos e impulsos começam novamente no próprio momento em que somos destruídas. Assim, essa força interior atua como uma grand-mère, ou seja, grande mãe, a maior das avós, a essência da sanidade e da sabedoria da alma, que sempre nos guia e jamais nos abandonará. Ali, gente, eu lembrei que eu realmente não estava sozinha e eu me sentia amparada, sabe? Eu sabia que eu estava no caminho certo, tendo parado tudo para me dar o que eu realmente precisava me dar naquele momento. Depois, claro, eu segui intencionando, super conectada, e aí eu tirei uma carta do tarô. Meu tarô é o tarô Zen de Osho. O link tá na descrição também, tá? Eu sempre vou deixar tudo na descrição. Se eu esquecer, me pede aqui nos comentários que eu coloco depois. Bom, aí eu embaralhei o tarô e eu tirei Cavaleiro do Fogo. Eu vou ler a última parte para vocês para resumir. Dizia bem assim: quando você age com a intensidade do Cavaleiro do Fogo, é provável que isso provoque ondulação nas águas à sua volta. Alguns irão sentir-se valorizados e renovados pela sua presença. Outros poderão sentir-se ameaçados ou incomodados. As opiniões alheias importam pouco, porém. Nada poderá detê-lo neste momento. Aí, gente, eu tive a confirmação que eu precisava de que eu tinha sido engolida por essas crenças e de que eu tô no caminho, sabe? De que eu devo e vou continuar escrevendo a minha história, apesar das memórias que eu não me lembro, mas que eu me recordo em algum lugar. Eu senti muito de dividir isso aqui hoje, porque pode ser que te ajude muito nos seus processos. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas eu tenho certeza que dá para você traçar um paralelo, sabe? Me ouvindo e trazendo um pouco para sua história, para o processo que você está vivendo agora. Fazer esse ritual de reconexão foi o jeito que eu encontrei para me salvar dessa vez. E é o que eu costumo fazer mesmo, na maioria das vezes em que eu sinto que eu tô desconectada de mim, sabe? Quando eu preciso de algumas respostas ou eu percebo que eu tô querendo fugir, eu tento exatamente silenciar um pouco. Eu deixo a minha intuição me guiar. E aí, se eu sentir vontade de rezar, eu rezo. Se eu sentir vontade de dançar, eu danço. Eu volto meu olhar para dentro e eu recorro a algumas ferramentas, como os livros, né? Os da Clarissa são um ótimo oráculo, inclusive. Se você tem algum livro dela e ainda não tentou usar assim, sério, faz isso e depois me conta como foi. Abre numa página aleatória e vê se a mensagem que vai aparecer não é exatamente o que você precisa. Eu recorro também ao tarô, um escalda-pés, que é sempre super bem-vindo, as mãos no coração, que sempre me ajudam demais a me acalmar.
A escrita livre, sem julgamento, passando pro papel ou pro computador ou até pro bloco de notas do celular. Tudo que tá aqui na minha mente, sabe, me atrapalhando. Ou guardado no meu coração, fazendo doer. Nesse dia, inclusive, depois de fazer esse ritual de reconexão, eu até perguntei pra vocês lá no Instagram o que vocês costumam fazer quando estão assim. Aí algumas indicações foram chorar, colocar a música instrumental e escrever também, sem julgamento, olhar pro céu, ouvir ASMR. Você já ouviu falar em ASMR? Nem sei se fala assim, mas são estímulos visuais e sonoros com sons bem suaves, como sussurros, toques. Aí o pessoal vai, tipo, passando coisas assim pelo microfone, sabe? E o lance é que, para algumas pessoas, esses sons suaves acabam provocando uma sensação agradável e podem ajudar a pessoa a sentir um relaxamento profundo, sabe? Se você colocar ASMR na busca do YouTube, vão aparecer vários vídeos assim. Pode ser que te ajude também. Eu nunca testei, mas eu vou testar em algum momento. Vai que funciona pra gente também, né? Inclusive, muito obrigada, Aninha, Rê e Polly, que dividiram essas dicas com a gente. Aliás, aproveita o espaço dos comentários aqui embaixo para dar sua dica também para quem está ouvindo. O que você costuma fazer para se reconectar quando você sente que está com a energia baixinha, que está ansiosa, que está ansioso, que está meio fora da casinha mesmo, sabe? Gente, sério, esse podcast não existe sem vocês. Sem as histórias de vocês que agregam tanto e que me inspiram a continuar falando, a continuar compartilhando e trazendo mais gente incrível para conversar aqui comigo. É uma cura coletiva mesmo. Esse podcast, como eu falei lá no primeiro episódio, é um instrumento de cura para mim. E eu fico muito feliz de estar, de fato, recebendo alguns feedbacks nesse sentido, sabe? De que está ajudando a cuidar e a olhar com mais carinho para a história de vocês. Bom, acho que hoje era isso que eu tinha pra falar. E se você ainda não tá inscrito na newsletter, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você se inscrever, tá? Aproveita pra seguir, pra avaliar o podcast aqui no Spotify ou ativar o sininho lá no YouTube pra você receber notificação sempre que for ao ar. Vocês sabem como funciona, né? Assim você consegue mostrar que esse conteúdo tem valor e ele chega pra mais pessoas. É isso que a gente quer. A gente quer mais pessoas conscientes. Assim eu acho que a gente consegue viver em ambientes mais leves, assim, sabe? Cada um respirando fundo, cuidando do seu, sem se identificar tanto, sem jogar tanta culpa nos outros, sem querer responsabilizar Deus e o mundo pelas próprias coisas, sabe? Então vamos espalhar essa mensagem. Posso contar com você? Eu fico muito feliz mesmo de saber que vocês estão acompanhando e indicando pra mais gente. Isso é super importante, porque a cura é coletiva. Gente, voltei aqui porque eu lembrei de uma outra prática que eu costumo fazer quando eu tô assim e que, inclusive, eu mandei na newsletter do 3º episódio. Quem tá inscrito recebeu e já tá super usando. É um áudio muito especial que eu mesma gravei pra fazer companhia nesses momentos e ajudar vocês a se reconectarem, a se acalmarem e a entrarem em contato com o que realmente tá pegando por trás do sentimento, sabe? Se você quiser receber, segue o SS no Instagram. Vou colocar o link aqui na descrição do episódio, tá? Aí é só você comentar áudio do episódio 9 no último post que eu vou te mandar um link pra você baixar. Amei falar com você hoje de novo. Tava com saudade já de gravar e eu te espero na semana que vem, tá bom? Um beijo muito grande e até lá!